gente tem o nosso 11 de setembro. Nosso 11 de setembro foi em 1990, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078. Essa lei, ela trabalha sobre alguns pilares que geram ou que geraram o fato dela ser tão espraiada na sociedade. A primeira questão é a seguinte: o presidente Kennedy, em 1962, no dia 15 de março, num discurso que ele fez perante o Congresso americano, ele disse: todos nós somos consumidores. Então, o fato de eu ser promotor de justiça, de termos médicos, enfermeiros, administradores, gestores na plateia, tem algo que nos une, é sermos consumidores. E a gente é consumidor até dormindo. A energia da casa continua ligada, a geladeira continua ligada, a gente está consumindo o colchão, o lençol, o travesseiro, etc. Daí, a forma como se espraiou uma lei que protege os consumidores. Quer dizer, você falou que a lei protege os consumidores. Por quê? Porque ela tem por base a vulnerabilidade. O fato do consumidor ele não ter conhecimentos sobre a forma de atuar do fornecedor. Ele pode até ter conhecimento técnico. O sujeito é doutor em medicina, Geraldo. Sabe tudo de anestesiologia. Sabe tudo de neurocirurgia. Mas na hora que ele adoece, na hora que ele está lá numa sala de cirurgia para ser operado, ele está anestesiado, ele está vulnerável. Ele sabe como entrou. Se tiver noção, se tiver consciente, ele vai saber como entrou. Ele pode entrar inconsciente também. Mas ele não sabe como ele vai sair. Então, por mais conhecimento técnico que ele tenha, ele é vulnerável. Se a gente fala no paciente, ou seja, alguém que tem alguma enfermidade temporária ou permanente, a gente já vai falar numa vulnerabilidade aumentada. Seria o hipervulnerável. Uma coisa é a minha vulnerabilidade como consumidor de uma operadora de telefonia celular. E outra é a minha vulnerabilidade como paciente, por exemplo. Então, essa vulnerabilidade do consumidor é que gera a necessidade de uma proteção especial para ele. E essa proteção especial, ela se manifesta na Lei de Defesa do Consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, de diversas formas, de diversas maneiras. Uma delas é na adoção da chamada responsabilidade objetiva ou na responsabilidade pelo risco criado ou culpa criada. O que é isso, Zé Augusto? Isso quer dizer o seguinte: normalmente, quando a gente fala na necessidade de alguém indenizar outro, de alguém reparar um dano, um prejuízo que o outro sofreu, a gente precisa provar que aconteceu aquele fato, que aconteceu aquele prejuízo, aquele dano, e que o dano que surgiu foi fruto, foi resultado daquele fato anterior. E mais, que aquela pessoa que lhe causou o dano, ela agiu com imperícia, negligência ou imprudência, ou seja, ela agiu de forma culposa, ela agiu com culpa. E o Código de Defesa do Consumidor acaba com isso. Acaba, em regra, com a necessidade de se provar a culpa do outro. Se eu provar o fato, eu quebrei a perna. Se eu provar o dano, eu tive necessidade de fazer uma cirurgia, tive que pagar a cirurgia, fiquei 10 dias no hospital, etc, etc, etc. Tive um dano patrimonial, tive um lucro cessante, porque eu fiquei sem trabalhar, eu sou um profissional autônomo, perdi tantos reais por dia. Tive que pagar a cirurgia, pagar o médico, etc, etc. Eu tive esse prejuízo todo por causa daquela que eu levei.
E eu levei a queda porque o piso estava molhado, o que foi? Então, está aqui provado o fato. Eu não preciso provar que, por exemplo, o supermercado onde eu caí foi negligente no cuidado com uma água que vazava do ar-condicionado. Eu não preciso dizer de onde surgiu aquela água. Não preciso nem dizer que foi água. Preciso dizer que eu caí dentro do supermercado, que eu escorreguei no supermercado e que, por isso, eu sofri um dano. E isso tornou muito menos difícil a vida do consumidor na hora em que ele litiga, na hora em que ele luta, na hora em que ele processa uma empresa. Está aí uma das possíveis causas do aumento de processos judiciais indenizatórios. Aí vem um outro fator, que é a chamada inversão do ônus da prova. O que é que a gente tem em mente sempre? Quem alega alguma coisa tem que provar. Então, se eu digo que caí no supermercado, pela regra geral, pela regra básica do direito, antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, eu teria que provar que caí no supermercado, porque escorreguei na água, porque não enxugaram a água, porque vazou do ar-condicionado, etc, etc, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Código de Defesa do Consumidor, nesses casos de acidente, por exemplo, ele vai exigir do fornecedor que prove que eu não caí dentro do supermercado. Ou que eu quebrei a perna não foi por conta de uma queda. Ou que eu já cheguei lá com a perna quebrada. Ele inverte o ônus da prova. Então, o supermercado ele só não será responsabilizado quando provar que eu sequer entrei no supermercado, ou seja, que ele não me prestou serviço algum, que não tinha nenhum problema dentro do supermercado, ou culpa exclusiva do consumidor de terceiro, ou seja, eu cheguei lá e dei uma canelada num móvel porque eu quis para quebrar a perna. Então vejam como ficou difícil a situação do supermercado. E se a gente transfere, troca supermercado por hospital, é a mesma coisa. A dificuldade continua a mesma. A gente começa com o supermercado para não chocar tanto, para não assombrar tanto. Mas a dificuldade é a mesma. Quando a gente trata do médico em si, a situação melhora um pouquinho. Mas em se tratando de uma pessoa jurídica, o tratamento é o mesmo. Tanto faz ser supermercado, ser hospital, ser clínica, ser consultório.